É muita coisa aí, ó. Isso aqui já é outra coisa, né? Eu acho que isso é de budismo, né? Não sei. Mas, ó, se liga. É, rapaziada. Muita coisa. Olha, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês uma coisa muito chata. Não é a primeira vez que eu imigrei, meu amigo. Eu vou falar pra vocês, não é a primeira vez. Porque eu acho que o mundo é de todos, aqui é tudo passageiro. E a gente não pertence a essa terra, mas, cara, é uma coisa sem sentido, preconceito. Eu sou do Nordeste do Brasil. Você veio no próprio país, fui pro sul do Brasil. Meu amigo, parece brincadeira, mas eu passei por preconceito por isso. E agora, indo pra Europa, indo pra outro lugar, não foi diferente. Mas eu vou explicar pra vocês uma coisa e eu vou te falar uma coisa. Eu tenho razão pra falar, tá bom? Bora lá. Vamos andando por aqui. Então, pessoal, muita gente. Eu já vi comentário, povo. Volta pra tua terra, não sei o que, não sei o que. E se eu não quiser? Aí, vamos lá, vamos pegar os pontos de tudo. Preconceito. O povo começa a dizer que brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Começa a botar um monte de hater. Por que você não é caba macho, não é homem de verdade, ou uma mulher de verdade? Coloca tua foto, teu nome de verdade. Manda teu Instagram, tua rede social. Só pra identificar, só pra ficar melhor. Mas se você for um otário, um idiota, a gente vai saber que você vai comentar igual o hater aqui. Ou melhor, vai ter nem coragem de comentar, né? Depois disso. Mas bora lá. Primeiro de tudo, é uma coisa. Português, Portugal, português, o verdadeiro é aquele que honra teu país, é aquele que ama teu país, é aquele que respeita o estrangeiro, que respeita o próximo. Mas bora lá. Primeiro de tudo, imigrantes não têm culpa. Pessoal, os imigrantes não têm culpa de nada. O próprio governo é que tem culpa. Quem que abriu as portas para os imigrantes? Os imigrantes viram apenas a oportunidade e foram atrás. E é por isso que hoje vemos muitos brasileiros, indianos, paquistaneses, como eu que sou um brasileiro, vemos ucranianos, vários povos de vários lugares do mundo. E um excesso de imigração. A maior comunidade brasileira em Portugal. Tem aquele acordo, o próprio governo português tem um acordo com países que falam português, como cabo-verdianos, brasileiros, angolanos, moçambicanos e tipo, o próprio governo. Então você já pega daí, você não pode ter raiva do brasileiro, do estrangeiro ou de outro lugar que ele seja, mas você tem que apenas criticar o governo. Você não é obrigado a gostar da imigração. Você não é obrigado a gostar, a gente entende. Você não está sendo preconceituoso. Você está tendo sua opinião e lutando pelos seus direitos também. E tipo, o governo é o culpado. Ele vai lucrar. Por exemplo, trabalhos escravos que você jamais teria coragem de trabalhar. E os imigrantes fazem. Tem imigrante que não tem folga, cara. Tem imigrante que é tratado como lixo. E ainda não basta o preconceito. Imagina, já parou pra pensar? Aí você fica assim comentando. Primeiro, por que você não comenta? Olha só. Gente, tem uma loja hindu aqui, ó. Tem uma loja hindu. Hindu, meu amigo. De coisas de indianos, nepaleses, paquistaneses. Imagina, meu amigo. Em Portugal. Então você começa a ver, tipo, em Luxemburgo, meu amigo, 1/3 da população de Luxemburgo são portugueses. Por que você, preconceituoso, não vai criticar contra os imigrantes que saem de Portugal? Por quê? Porque tem portugueses que querem uma vida melhor. Vão para Luxemburgo, vão para Alemanha, vão para Holanda, vão para Suíça. Porque se ganha melhor. Porque se vive melhor. Então, é a realidade. Por que, apesar de ter muito brasileiro no Brasil, claro, mas por que muito brasileiro sai do Brasil e vai para outros lugares, principalmente Portugal, Estados Unidos, para ter uma vida melhor, porque esses outros lugares são melhor? Em questão de segurança, em questão de você receber mais, entendeu? Essa é a lógica. Mas a gente apenas sai pela questão de oportunidade para mudar de vida. Não é para a intenção que
vamos levar uma criminalidade, não sei o que lá. Como um otário que foi comentar, ai, pensei que no Brasil só tinha favela, não sei o que. Meu amigo, sabe, o Brasil não se baseia só, um exemplo, na favela da Rocinha. O Brasil é imenso, é maior do que a Europa, meu irmão. Tem lugar do Brasil que nem existe favela, pra você ter ideia. Sabe? Se você for na ponta do Brasil, na outra ponta, na outra, várias pontas do Brasil tem. De quilômetro, meu amigo, de 4.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. É muito chão. Imagina, cara. É muita cultura envolvida. O Brasil tem muitos imigrantes. Será que você, português, brasileiro e tal, você vai para outro país, você quer ser tratado mal? Você não quer, porque somos humanos, somos pessoas, todos morremos dessa terra. Todos morremos e vamos pro plano espiritual, para quem crê, não é? Então, assim, ninguém quer ser maltratado. E outra coisa que eu vou falar para vocês, que é uma coisa bem polêmica, mas tô nem aí, eu vou falar para vocês. Olha aí, pessoal. Aí a capelazinha aqui. Sempre andando por aqui. Sempre. Mas tá aí, aproveitando, quem sabe os últimos tempos aqui nessa cidade. Os últimos dias. Ah, mas por que você ficou num canto tão pequeno? No momento, olha, já ressuscitou. Boas festas pascuais, amém, Jesus Cristo. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês hoje, que eu vou ser bem sincero. Câmera, filma aqui no meu rosto, cameraman. Então, bora lá. Eu vou ser bem sincero. Anos atrás, o Brasil tinha os seus povos nativos, indígenas e tal. Aí chegou uma embarcação, foi lá, que era para ser na Índia, e acabou que deu aquele erro de embarcação, de vento, e acabaram parando na América, né? Eu digo continente. Aí os europeus foram, colonizaram, tem aquela história, roubaram ouro, fizeram tudo aquilo, escravizaram, pegaram os negros africanos, escravos. Então, assim, essa cultura de escravização, meu amigo, sabe? Não tô dizendo generalizando, mas antigamente, imagina. Aí, tipo, eles invadiram a terra, fizeram tudo e tal. E hoje, um monte de idiota vem com comentários absurdos. Volta pra tua terra, não sei o quê. E antes? E aí? Será que pra vocês, pra a situação de hoje, não foi preciso antes vocês invadirem outras terras? Já parou pra pensar? E aí? Então comece a pensar um pouco, comece a raciocinar, comece a refletir um pouco de história, ir pro passado para você ver. E aí, tô errado ou não tô? Pessoal, eu não comento isso por preconceito, jamais, mas é mais para combater contra a xenofobia, contra o preconceito, contra imigrantes. Então, primeira coisa de tudo, não proteste, não seja contra os imigrantes, tá bom? Que ainda que o imigrante faz uma coisa errada, não generalize. São pessoas, todo mundo é diferente um do outro. Primeiro de tudo, lembre que Portugal é um dos países que tem mais imigrantes fora, sabe? Como eu dei um exemplo, Luxemburgo, que 1/3 da população do Luxemburgo são portugueses. Então, lembra disso. Lembra disso. E se você for na Suíça, tem lugares da Suíça que o pessoal tá falando português por causa dos portugueses. Muitos portugueses estão indo para lá. Então é a mesma coisa. Estrangeiros de outros lugares. Para pensar isso também. Agora, se você começa a criticar e pensa, será que esses outros países também não têm um excesso de imigração imensa? Tem. Tem. Então, vamos lá. O que eu quero chegar ao ponto é que você não pode, não estou dizendo que você não seja contra a imigração, mas você tem que ser contra o governo, se você vê que está errado. Protesta contra o governo. Critica o governo, não os imigrantes, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu hoje falo em nome dos brasileiros, dos outros latino-americanos, dos estrangeiros ucranianos, russos, indianos, paquistaneses, Sri Lancas, Bangladeshes, nepaleses, então eu falo chineses, africanos, de todos
os estrangeiros. Eu venho aqui falar que nós, estrangeiros, independente da cor, independente da raça, independente... Meu amigo, eu peguei um táxi lá em Lisboa, sabe? Não generalizando, mas ridículo que o cara falou. Que o que estraga Portugal são os pretos, porque pretos são africanos e os africanos usam lá lanças para caçar. Meu Deus, ridículo isso que o cara falou. Eu fiquei indignado. Só não fiz nada. Eu me senti mal por eu não ter feito nada. Me senti mal por eu não ter feito nada. Eu vou falar por quê. Se alguém tava me chamando ali. Pronto. Porque esse taxista, ele me deu uma carona e ele me ajudou porque eu tinha passado uma situação que não foi tão boa. Como aquele vídeo que eu falei sobre o imprevisto que aconteceu comigo na rua, que não foi algo tão bom. E eu passei realmente por uma peleja, por um aperreio muito grande. E aquele taxista foi o único que me ajudou. Foi bacana até um certo ponto e tal, mas no final, quando ele falou isso, e ele também tinha, acredito que, assim, tinha uma mentalidade um pouco, né, mostrava um conservador, mas ao mesmo tempo preconceituoso, que não faz parte do conservadorismo. Então ele, quando falou aquilo, estragou totalmente, ou entregou a pessoa que ele é. E isso me deixou, tipo, eu falei até pra ele, não, me deixa aqui e tal. Tal canto. Aí encerrei a corrida, paguei o dinheiro, fiz uma crítica, não lembro o que é que foi, mas eu sei que eu fiz uma crítica ali, falei algo assim que não leva a um lado, não sei, a gente nunca sabe o que a pessoa tem. E foi isso, galera. É isso. Eu falo, enquanto ainda tem o ser humano, quanto mais a gente evolui, quanto mais cresce a tecnologia, a gente tem contato, xenofobia, sabe, ela não acaba. Preconceito, racismo, sempre vai ter enquanto ainda existe humano. Mas uma coisa que eu digo para vocês, povo, sejam mais humanos, sejam mais pessoas, pensem como pessoas e ajam como humanos, tá bom? Porque juntos somos mais fortes e eu falo em nome dos estrangeiros, tá bom? Nós não temos culpa, tá bom? Então critique o governo. Se formos deportados, não tenho medo de ser deportado não, amigo. Eu tô limpo, eu tô tranquilo. Mas vamos dar um exemplo. Fosse para ser deportado, tudo bem, é isso, vai. Mas muita gente que tem sonhos, muita gente que está lutando, está fazendo sua parte. Outros estão sendo deportados porque não estão certos. Tudo, tipo, a justiça tem que ser feita. Mas, primeiro, não critique. Não sei o que, volta para sua terra. Não é assim. Fala pro governo. Vai no governo, critica o governo, rapaz. Não é a gente. A gente não pode carregar uma culpa que não é nossa. É o governo, tá bom? Então, fica com Deus. Deus abençoe. Desabafei, é isso que eu queria falar. E, cara, é isso. Fica com Deus.